Você já se perguntou o que aconteceu com os nazistas depois que eles perderam a guerra? Eles não simplesmente sumiram da face da Terra. A história da Segunda Guerra Mundial é cheia de mistérios e intrigas, mas o destino dos responsáveis por um dos maiores horrores da humanidade é pouco explorado. Neste vídeo do Curiosidades Desconhecidas, vamos revelar a verdade chocante sobre o que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os aliados dividiram a Alemanha em 4 zonas controladas por diferentes países: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Eles também iniciaram um processo chamado desnazificação, que tinha como objetivo eliminar o nazismo da sociedade e da política alemãs e austríacas. Os presos nazistas não tinham o mesmo tratamento nas 4 zonas que viviam. Na zona soviética era onde tinha as piores condições. Isso levou muitos a tentarem se mudar para uma das zonas ocidentais, alegando que não eram convenientes com as atitudes comunistas. Entre as zonas ocidentais, a francesa era a mais tolerante. Eles achavam que toda a Alemanha era culpada pela guerra e não se preocupavam muito em distinguir entre nazistas e não nazistas. Cerca de 400 mil alemães foram presos em campos de espera, mas isso era apenas uma fração dos 45 milhões de nazistas e simpatizantes que existiam. O processo de desnazificação era muito complexo e demorado. Havia muitos alemães envolvidos no nazismo e era difícil julgar todos eles. Era como se todo o país estivesse em uma fila enorme e lenta. Além disso, os aliados queriam reconstruir a economia da Alemanha e precisavam de trabalhadores qualificados. Mas se todos os nazistas fossem punidos com trabalho manual, não haveria pessoas suficientes para ocupar cargos importantes. Por exemplo, na zona britânica, 90% dos advogados eram nazistas. Então, os britânicos decidiram que metade dos serviços jurídicos alemães poderia ser composta por nazistas leves. Nazistas, mas não tão nazistas assim. A zona francesa teve um problema parecido com os professores. Eles demitiram a maioria deles por causa do nazismo, mas depois tiveram que recontratá-los para ter educação. Foi um desafio enorme reconstruir um país e punir os culpados ao mesmo tempo. Eisenhower, um general na época, achou que a desnazificação levaria 50 anos. Mas em 1946, os aliados deixaram a Alemanha cuidar da sua própria desnazificação. Como assim? Sim, a Alemanha ficou responsável por se punir. A América do Sul foi um refúgio para muitos nazistas que fugiram da justiça depois da guerra. Havia vários ditadores que simpatizavam com o nazismo e lhes deram as boas-vindas. Estima-se que cerca de 9 mil nazistas e seus aliados tenham se escondido na América do Sul. A Argentina foi o país que mais recebeu nazistas. O presidente argentino, Juan Perón, admirava o fascismo e queria fortalecer seu país com especialistas militares e técnicos. Perón e seu governo organizaram rotas de fuga para os nazistas pelos portos da Itália e da Espanha. Eles também forneceram documentos falsos para eles saírem. A maioria dos nazistas viajou pelo Pacífico com passaportes da Cruz Vermelha falsos e vistos turísticos argentinos. Na Argentina, muitos nazistas trocaram de nome para se proteger. Mas alguns usaram seus nomes reais depois que perceberam que a Argentina não os mandaria de volta para a Alemanha, mesmo que fossem descobertos. A Argentina não foi o único lugar que acolheu nazistas depois da guerra. Os Estados Unidos e a União Soviética entraram em uma disputa por armas e precisavam de cientistas e engenheiros qualificados. Eles não se importavam muito se eles eram nazistas ou não, desde que fossem úteis. Em 1945, os Estados Unidos lançaram secretamente a Operação Clipe de Papel para trazer cientistas e engenheiros alemães, muitos deles nazistas, para o seu país como armas humanas. Um polonês que trabalhava em um laboratório achou uma lista rasgada em um banheiro que havia sido feita pelo cientista alemão Werner Rosenberg, contendo nomes de especialistas armamentistas. Ele a entregou ao MI6, a inteligência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam esses especialistas para si e também queriam impedir que os soviéticos os pegassem. Eles chamaram isso de cooperação de evacuação, mas na verdade eles sequestraram e levaram essas pessoas para os Estados Unidos, onde as interrogaram por meses. Mesmo assim, muitos desses cientistas se tornaram muito bem-sucedidos nos Estados Unidos e trabalharam no programa espacial da NASA, mesmo que fossem suspeitos de serem nazistas.
Tribunal de Nuremberg foi uma corte internacional criada em 1945 para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas que não fugiram foram julgados em Nuremberg em 1946 por seus crimes terríveis. Esses julgamentos foram fundamentais para definir o direito internacional, especialmente sobre os crimes de guerra. Eles também foram uma forma de punir alguns dos principais culpados pelo Holocausto. O primeiro e mais famoso julgamento acusou 24 homens, com penas que variaram de absolvição a 10 anos de prisão e pena de morte. 12 foram executados. Mas esses julgamentos não foram suficientes para fazer justiça aos milhões que morreram no Holocausto e aos muitos que escaparam impunes. Alguns questionaram a validade dos julgamentos de Nuremberg, dizendo que eles eram um caso de justiça dos vencedores e ilegais. Outros criticaram as nações aliadas por acusarem os nazistas de crimes contra a humanidade depois de cometerem seus próprios crimes na guerra. A Alemanha ficou responsável pela desnazificação depois que os aliados desistiram do processo em poucos meses. Eles ainda estavam sob ocupação aliada, mas usaram regras mais tranquilas para lidar com os nazistas. Eles perdoaram quem nasceu depois de 1919, dizendo que foram enganados pelo nazismo, sob efeito de lavagem cerebral. Eles também reintegraram 75% dos funcionários públicos que os Estados Unidos tinham afastado. E para não se enrolar em julgamentos demorados e chatos, eles consideraram 90% dos nazistas como infratores leves. A Guerra Fria fez os Estados Unidos apressarem os casos de desnazificação que restavam, com métodos jurídicos duvidosos. Em 1951, a desnazificação acabou e o foco passou a ser indenizar as vítimas e seus parentes. O governo alemão perdoou e anistiou quase 800 mil pessoas, livrando-as de qualquer castigo. Mas a Alemanha estava realmente livre do nazismo? No Ministério da Justiça alemão, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. Depois da guerra, alguns nazistas famosos se esconderam e fugiram da Alemanha. Alguns viveram até ficarem velhos, sem pagar pelos seus crimes. Outros foram pegos por caçadores de nazistas, que buscavam justiça pelos criminosos de guerra que se escondiam. Adolf Eichmann, o arquiteto do plano de Hitler para exterminar os judeus e criador dos campos de concentração, se escondeu em Buenos Aires, onde trabalhou na Mercedes-Benz e viveu com sua família. Em 1960, agentes israelenses o encontraram, o drogaram e o tiraram da Argentina disfarçado de funcionário de uma companhia aérea israelense que tinha batido a cabeça. A Argentina reclamou, mas Eichmann foi julgado e morto em Israel. Mas nem todos que caçavam nazistas eram do governo. Simon Wiesenthal, que sobreviveu ao Holocausto e virou caçador de nazistas, encontrou Franz Stango em São Paulo. Stango era o responsável pelo programa Action T4, um programa que matava pessoas com deficiências. Wiesenthal o denunciou e Stango foi mandado para a Alemanha Ocidental, onde pegou prisão perpétua. Em 2019, os Estados Unidos deportaram Jaquil Palij, que tinha 95 anos. Um historiador do Museu do Holocausto dos Estados Unidos descobriu e avisou as autoridades americanas que Palij era um guarda em um campo de trabalho forçado na guerra, e não um fazendeiro como ele tinha dito em 1949. Isso mostra que muitos nazistas escaparam da justiça pelos seus crimes. A caça nazista não existe mais, já que a maioria das pessoas vivas durante a Segunda Guerra Mundial já morreram. E isso é tudo no Curiosidades Desconhecidas. Deixe seu comentário qual acontecimento histórico gostaria que abordássemos numa próxima. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos interessantes como esse.